falar sobre Araucária, falar sobre a cidade que passa por um momento que eu acredito da transição mais importante que haverá na política municipal depois de 8 anos de administração e San Hussein Derrani. Nós passamos por um período onde muitos se preocupam quem vai governar o quarto andar, quem vai governar Araucária, e poucos se preocupam em quem vai estar na Câmara Municipal. O Alex é santista da gema, né? Santista. Eu sou nascido em Santos, litoral de São Paulo, uma cidade a qual tenho muito carinho, berço da independência do Brasil, poucos sabem disso. Santos, na verdade, teve uma participação, o município teve uma participação importante, né, principalmente com a figura de José Bonifácio de Andrade Silva, que foi braço direito de Dom Pedro, num período onde o Brasil estava se formando. Santos também é berço da democracia, Santos é berço de todo um país, né, onde o próprio imperador estava muito também enfronhado, né, na política nacional e internacional com Portugal. De lá para cá, Laércio, me apaixonei por política, por me apaixonar pela história de Santos. Vim para o sul do país já fazem 18 anos aproximadamente, e aqui eu acabei fixando em Araucária nos últimos 7 anos. E descobri em Araucária uma característica que me fez me apaixonar pelo município. Araucária é uma cidade moderna, aliás, se tornou uma cidade moderna, uma cidade desenvolvida, uma cidade evoluída, com áreas de cidade do interior. Então a gente percebe muito isso quando a gente sai de Araucária e vai para Curitiba, né? Curitiba como capital do Paraná e também regendo a região metropolitana tem um outro ritmo. Quando você chega em Araucária, você sai da quinta, engata a quarta, chega na segunda, você anda tranquilamente na primeira marcha. Araucária tem um ritmo próprio. Tanto na vivência quanto na política, é uma cidade que, no meu ponto de vista, é um grande paraíso. Só é ruim porque é cidade pequena, todo mundo se conhece, né? E aí a fofoca corre. Se fizer coisa errada, a fofoca corre. Aqui tem esse aspecto também. Na verdade, a fofoca corre para quem não tem tempo, né, de cuidar da própria vida. Eu percebo que dentro do ritmo de Araucária, Laércio, tem uma condição assim, muito, muito curiosa. Por exemplo, eu vou fazer aqui um pequeno teatro. Vamos supor que o Lindinho passe por mim e fale... Ó, Lindinho, a coisa mais linda do mundo. O Lindinho passe por mim e fale mal de mim. Aí, quando eu vou falar mal do Lindinho, ninguém gosta, mas o Lindinho pode falar mal do Alex. E pior, se o Lindinho conta uma mentira, a mentira é tida como verdade, e aí se o Alex vai falar a verdade, o Alex está mentindo. É você que está errado. Entendeu? Então e temos essa característica aqui em Araucária, de cidade bem do interior mesmo. Sabe aquela cidade tipo assim, do Coronel Senhorzinho Malta? Só falta bater a pulseira e falar tô certo ou errado? Então, eu acho que falta um pouco do senso, na verdade, de empatia, de justiça real, sabe? Da pessoa reconhecer principalmente seus erros, mas também saber dar a vez ao próximo para poder se colocar. Lá em Santos, você já trabalhava com comunicação? Na verdade, eu até costumo brincar, né? Que quando eu nasci, o médico foi responder a minha mãe, é menino ou menina? O médico disse, eu acho que vai ser repórter. Né? Porque, na verdade, eu me vejo, já me lembro dos meus 14, 15 anos, com o meu tio, que já trabalhava na área da comunicação, ele era repórter fotográfico no jornal A Cidade de Santos, um jornal que não existe mais, e dali ele evoluiu, ele foi trabalhar em outros meios de comunicação, a família tinha um estúdio fotográfico em Santos, parte da família, né? Tínhamos um primo com um estúdio fotográfico que dominou o meio, né, de casamentos e 15 anos e aniversários durante muitos e muitos anos. E eu fui trabalhar pela primeira vez fazendo iluminação de casamento junto com meu tio, né? E aí você começa a mexer com filmagem, com fotografia, e um belo dia a Rede Globo ela montou a TV Tribuna. Né? Ô, Lidinho, tem um plim-plim aí? Não tem, né? Vai ter que ter o plim-plim, vai lá. Montou a TV Tribuna na cidade de São Vicente, só que o jornal A Tribuna é um jornal da cidade de Santos, mas a TV ficou ali situada no município de São Vicente. Num primeiro momento vieram profissionais da capital, de São Paulo, para poder cobrir aquilo, e alguns outros profissionais foram descobertos na região e começaram a trabalhar. E um belo dia a Rede Globo montou o primeiro curso de reportagem cinematográfica para formar profissionais, ou seja, formar câmeras-mans, né? Passei um período, trabalhei, fui repórter cinematográfico na TV Tribuna. Saindo dali, eu fui para Santa Cecília TV,
que na época, aliás, até hoje faz parte do grupo da Universidade de Santa Cecília, que comprou a antiga TV Litoral. A gente chamava de TV Oxigênio a TV Litoral, porque estava no ar e ninguém assistia. Era uma cidade que já entrava em decadência, essa é uma das fotos da época, ao lado do Nelson Fratodiani, que era o nosso auxiliar técnico e motorista, Fabiano Roma, que chegou e deve estar ainda hoje trabalhando para a Globo, né, fazendo inclusive algumas participações no Fantástico, e eu ali com a velha e boa Betacam, essa câmera aí pesava em média de 25 a 30 quilos, dependendo do modelo. Eu cobri muito o setor policial, né? Com aquela câmera ali eu cheguei a subir naquelas torres de caixa d'água para poder cobrir rebelião por cima do muro, né, dos presídios. Uma curiosidade, o peso dessa câmera? Então, de 25 a 30 quilos, né, naquela época. Ainda hoje tem várias emissoras que ainda utilizam. E com a era digital, tudo, na verdade, reduziu de tamanho, reduziu de peso. Alex, a pergunta é a seguinte. Você é formado, não é formado? E aí eu vou vir com a outra pergunta sobre esse assunto aí. Perfeito. Eu consegui meu registro como jornalista através do Ministério do Trabalho, né, principalmente pelo período que eu andei exercendo jornalismo. Você falou que está com 4.7, eu estou com 5.0. Né? Então eu exerço jornalismo há 30 anos. Passei pela faculdade num período que a minha família passava por muita dificuldade e não cheguei a concluir naquele período. E aí dali por diante, toda a trajetória que eu desenvolvi foi justamente na melhor escola que eu pude fazer. Durante a Santa Cecília TV, por exemplo, eu fiquei durante um período de 5 anos trabalhando lá e de repórter cinematográfico eu cheguei a apresentar alguns programas da casa, né? Muito bem. Bom, tem uma foto aí. Essa foto aí eu guardo com muito Gostei carinho. do seu estilo. Ali. Gostou, olha, né? É um estilo ali, tá. Anos 80, não, 90 para 2000, né? Na verdade, essa é uma foto, a única foto que infelizmente tem dessa época. Eu cobri um período de férias de um grande apresentador do litoral, Augusto Capô de Casa. Ele tinha o programa chamado Ação e Reação. E foi um período que ele precisou sair de férias porque, infelizmente, o pai dele também estava com problema cardíaco, precisou atender algumas necessidades. E foi o primeiro ao vivo em TV que eu fiz durante um período contínuo de 30 dias. Eu era do rádio, né, Laércio? Eu fiquei durante um bom período na rádio Cacique de Santos. E aí, migrar do rádio para a TV foi uma grande novidade, mas foi um grande incentivo do Augusto. Eu era cinegrafista de estúdio naquele período. Então, naquele período, e eu ainda estava fazendo a faculdade naquele período, eu sempre, quando ele tinha alguma dúvida sobre alguma pauta que a produção dele levantava e ele não tinha essa informação, e a Santa Cecília passou por um período de adaptação, porque tudo era muito novo para todos ali, eu tinha informação na ponta da língua. Eu sempre tive o hábito de ler muito jornal, era um período também de desenvolvimento da internet, e aí eu passei a ser aquele cara que dava informação atrás da câmera. Então, qualquer dúvida que ele tinha, ele já passava, ele até falava assim para outra câmera me focar e a gente falar ao vivo ali, conversar sobre algumas informações e notícias. Depois de um período, porque isso não foi do dia para a noite, depois de um período de aproximadamente 1 ano, quando ele precisou sair de férias, ele fez o convite, né, e eu aceitei, o que foi uma surpresa para todos. Porque durante um período que ele saiu de férias, eu saí de férias também como repórter cinematográfico. Como ele sabia que eu ia sair de férias, ele fez um acordo comigo, me fez uma proposta. E aí, no meu primeiro dia de férias, eu estreiei, né, cobrindo o ao vivo dele durante um período de 30 dias. E foi uma experiência muito bacana. Sair do rádio para a televisão foi uma grande mudança e eu me descobri ali, na verdade, com um carisma que nem eu sabia que tinha. Muito bem. Ou seja, vocação, né? Mas eu vou te fazer uma pergunta. A pergunta... tem fotos aí, né? Olha as fotos do Alex ali. Tem umas fotinhos ali, eu cheguei... ali, né? Isso. Instituto Embeleze. Aquela foto ali, num cenário chamado, dá para ler ali, Caderno Regional, foi o primeiro telejornal da Santa Cecília TV, ao lado da Alessandra Pereira. Ali eu era apenas o câmera, né? A gente foi tirar... Naquela época não tinha esse papo de celular e tirar fotinho. O que é que você está fazendo ali do lado do Domingo da Gente ali? Eu acho que isso, o Netinho, né? Na verdade, Netinho de Paula. Netinho de Paula. Na verdade, durante todo esse meu trajeto aí, é lógico que eu não fui nem jornalista, nem apresentador o tempo todo. Durante um período, atuei na área comercial durante também um período bastante longo. E aí eu trabalhei por uma clínica odontológica chamada MCM Odontologia, na área comercial. Saí dali para ir para uma outra emissora de TV, né? Para trabalhar, sempre trabalhar numa outra empresa na área comercial para assumir a gerência comercial de uma empresa de TV a cabo. E aí o dono da clínica foi chamado para participar do programa do Netinho, né, do Dia de Princesa.
E era aquela história de entregar o cheque de 5 mil reais, que naquela época era uma fortuna. Hoje em dia, 5 mil reais é dinheiro ainda, mas não é a mesma coisa daquela época. E aí eu falei, mas como assim pro programa do Netinho? Você tá querendo que eu apareça em rede nacional? E se eu te falar, né? eu tava falando, desculpa te interromper, e se eu falar para vocês que eu nesse dia estava assistindo e eu fiz um comentário, que eu lembrei, a primeira vez que eu vi o Alex, foi lá no Israelense, né? Foi no Israelense. Isso, e eu já tinha visto ele em algum lugar. E eu me recordei recentemente que eu fiz um comentário para minha família. Disse, nossa, o cara tá melhor do que o Netinho, entendeu? É verdade, eu fiz esse comentário e de fato fez uma apresentação. Não tem um vídeo aí dele? Eu cheguei a mandar pro Lindinho. Tem o vídeo dele? Tem? Então tá, na sequência o Lindinho vai colocar. E de fato você fez uma perfeita apresentação ali ao lado do Netinho. O Netinho, uma experiência extraordinária também. Mas foi assim, eu disse, é um novo apresentador? Parabéns. Na verdade foi uma passagem, assim, e foi engraçado, viu, Lécio? Nós fomos pro SBT para participar do programa. A gente achou que ia ser um vapt-vupt, a gente ia chegar, participar e vir embora. Quando a gente chegou lá, foi o último programa a ser gravado do dia, do Netinho. Passamos o dia inteiro no SBT. E para uma apresentação ao lado do Netinho ali, que me rendeu bastante elogios, comentários, outras oportunidades de trabalho. Mas foi uma coisa rápida. E, na verdade, eu só fui representar a empresa. Eles precisavam de um garoto propaganda. E, naquela época, eu era bem mais novo, bem mais bonito. Hoje eu sou lindo. Só não sou tão lindo quanto o Lindinho. Aí mas naquela época, né, Lindinho? Ô, Lindinho, aí não dá para dizer isso, né? Verdade. Eu sou mais bonito que Campeão de ele. beleza aqui é o Lindinho. Olha, ninguém pode tirar esse título dele. E foi bem bacana, né? Naquele período que a gente teve essa oportunidade. E depois disso, quis a vida que eu viesse, né? Naquele período eu já tinha morado um período em Curitiba, havia voltado depois para Santos. E aí depois do falecimento da minha mãe, acabamos retornando, né? Na época eu estava casado, voltamos aqui para o sul do país. E depois a gente passou um período morando ali no Pinheirinho, do Pinheirinho viemos para Araucária. Alex, a pergunta é o seguinte. Você falou que não é formado, né? Tentou fazer a formação, mas você, de fato, é um profissional que exerce o seu trabalho muito bem. Você sente algum preconceito por você não ser formado? Olha, Lécio, durante um bom período isso me incomodou. E aí, quando eu descobri que a opinião do próximo, quando ela vem para ser de caráter destrutivo ou para denegrir a imagem de alguém, isso acaba sendo irrelevante. Até mesmo porque, se a gente for parar para fazer uma análise, Laércio, com o advento da internet, e aí eu sou da época do Orkut, aí veio o Facebook, aí apareceu o Instagram, o Twitter, que agora é o X, você vê... Você me dá permissão para usar uma expressão? Aqui você pode. Então pode tá bom, ficar então. tranquilo. Hoje você vê muita gente ruim e meia dúzia de idiotas se achando jornalistas ou apresentadores. Pessoas que não têm a menor capacitação e, pior, com capacitação técnica ou com uma faculdade tentando fazer aquilo que não sabe. Então, eu acho que está muito mais no feeling, está muito mais na vocação, está muito mais na dedicação do que você simplesmente startar uma live e fazer alguma coisa mal feita. E digo uma coisa, eu quero abrir um parênteses bem grande, se você me permite. Não estou falando de ninguém de Araucária. Não estou falando nem de rádio A, nem de rádio B, nem de jornalista A ou de jornalista B. Cada um em Araucária tem o seu mérito por aquilo que faz. Muito e bem. Faz dentro da sua área aquilo que faz bem. Então, eu digo, a nível estadual e a nível nacional, nós temos hoje aí uns camaradas que se acham youtubers da vida, né? Os caras, eles abrem ali e acabam induzindo, inclusive, crianças e adolescentes às maiores atrocidades. Tem gente que faz de qualquer jeito, qualquer coisa e se acha capacitado para isso. Eu não quero te interromper, mas só para fazer uma observação, eu acabei de levar agora pela manhã, eu recebi um bloqueio de uma matéria por parte do Facebook. Ele tirou do ar uma matéria que era aquele grupo de jovens, você deve ter visto esse vídeo, que se pegou ali de porrada, entraram numa briga corporal na frente de uma casa noturna no Fazenda Velha. E aí a gente publica aquilo, eu publiquei por pelo menos 2 ou 3 motivos diferentes. Lá sou jornalista, eu sou formador de opinião e hoje eu sou membro do Conselho de Segurança de Araucária, eu sou do CONSEG. Quando você vê uma situação como essa, onde jovens saem para balada, enchem a cara, usam droga e acabam arrumando confusão por pouca coisa, entendeu? Colocando em risco a vida. Tivemos um caso de um jovem que foi morto na Praça da Bíblia com um paralelepípedo na cabeça,
Entendeu? Então, quando a gente vê esse tipo de situação, a gente tem que denunciar, tem que servir de alerta, tem que colocar no ar, e aí o Facebook tirou, me deu a opção de contestar. Fui contestado voltou a matéria ao ar automaticamente. Eu acho que nenhum governo tem que regulamentar censura ou critérios para a internet. Agora, as redes sociais deveriam ter realmente um senso de apuração muito mais exato, principalmente quando o camarada tem um CNPJ, quando o camarada tem uma empresa, quando o camarada tem uma posição realmente como a minha ou a sua de jornalista dentro de um município. Facebook resolveu, tranquilo, a matéria está no ar. Se a gente deixa isso na mão de um governo, isso vai virar opressão mais cedo ou mais tarde. A única função do diploma, na verdade, a única objetividade do diploma, ele vai servir, claro, para uma qualificação, que muitos precisam. O diploma ele serve para uma certificação que muitos precisam, mas o diploma ele não vai habilitar ninguém a fazer o que eu faço ou o que você faz. É a mesma coisa, lógico, a gente está falando de uma área de humanas, a gente está falando de comunicação, a gente está falando da formação de comunicadores, a gente está falando de uma formação de uma entidade, vamos colocar dessa seguinte maneira, que a gente pode se assemelhar ali ao Cenoura Bravanel, ao Silvio Santos, que começou sendo camelô, foi parar numa rádio, e na rádio parou na televisão, e com o tino que ele tinha para negócios, ele construiu o império que ele construiu com o Baú da Felicidade e com a antiga TVS e depois o SBT. Então, quem formou o Silvio Santos? Quem criou o Silvio Santos? Não foi nenhum banco de faculdade, não foi nenhum professor, foi a força de vontade, foi aquilo que ele buscou, foi aquilo que ele construiu dentro daquele sonho, daquele propósito que ele tinha. Então, eu acho que é importante, eu não estou descartando, eu não estou falando que a faculdade não seja importante. Agora, não adianta nada o camarada ir para a faculdade achando que ele vai viver um sonho dourado, porque fazer jornalismo é a mesma coisa que fazer voto de pobreza. É a mesma coisa que você fazer voto de castidade. É a mesma coisa que você entrar dentro de uma ordem monastérica, porque de um lado você vai ser amado, do outro lado você vai ser odiado, você vai ser... E tem uma curiosidade, se você me permite colocar, Laércio. Por favor. Eu, durante esse tempo todo que eu estou em Araucária, quando eu comecei com o trabalho de forma independente, eu comecei e o nome, ele nasceu, né, de um bordão, Jornalismo Verdade. E aí nasceu o Jornalismo Verdade. Bendita ou maldita a hora que eu usei o nome Verdade para compor o nome do meu trabalho. Porque tudo aquilo que eu digo hoje ou é colocado em dúvida ou as pessoas elas simplesmente querem achar que a gente é obrigado a dizer o que elas querem. E verdade é uma ótica, a verdade é uma lente. O Laércio Monteiro tem a verdade dele, eu tenho a minha. Tem muita gente que não vai entender nada porque eu estou sentado aqui com o Laércio ou porque o Laércio está sentado comigo. Tivemos nossos perrengues, todo mundo sabe disso. E quem não sabe também não é do interesse da maioria. Digo apenas uma coisa, a verdade é apenas uma lente. A verdade apenas é um ponto de vista. Mas mentira continua sendo mentira. Não dá para construir verdades com mentiras, a não ser que uma mentira sendo contada 1000 vezes acabe se tornando uma verdade. E isso só acontece, Laércio, se nós nos tornamos omissos, se a gente abaixa a cabeça e a gente deixa a situação passar. Você trabalha para algum político? Você trabalha para o Ricardo Teixeira, para o Benhur, para o Issan? Todo mundo diz que você trabalha... Posso começar a responder pela última? Manda ver. Semana passada, um senhorzinho que sempre vai na Câmara Municipal, ele me questionou por que eu não ia fazer uma matéria ou falar um assunto que um determinado vereador falou. Eu não vou citar o nome do vereador para não causar polêmica, mas esse senhorzinho já estava me sarneando fazia umas 3 semanas, porque eu estava ali e eu não falava nada e eu sou na minha. E aí que acabou acontecendo essa história toda. Dentro desse contexto, ele me perguntou, você não vai falar o que o vereador falou? E eu respondi, não. Ele, por que você não vai falar? Eu falei, porque o vereador está mentindo. Mentiroso, sem vergonha. Não está falando a verdade. Você vai me complicar. Não, é o Alex que está falando, não é o Laércio. Viu, Lindinho, ó. Me perdoe, Lindinho, eu não quero perder a sua lindeza. Alex, como sempre, polêmico. Eu estou falando assim, porque veja só, quando você está falando um assunto que o Alex não domina, entendeu? O Alex vai ficar calado. Não adianta falar um assunto que o Alex domina, entendeu? E a pessoa falar para mim que aquilo é verdade. Então o que eu fiz? Eu simplesmente me levantei da sessão plenária e fui tomar um café. Então, ou seja, eu acho que a população tem que ser tratada com lisura. Então aquela história, respondendo a dúvida... Ô Lindinho, posso ver a foto depois do Issan de novo? Eu sempre faço questão, quando o Issan me permite, de tirar uma foto com o prefeito. E não é porque eu trabalho para o prefeito. Eu acho que a gente tem que dar honra a quem é de honra. O que esse homem fez pela cidade de Araucária, poucos fizeram. No volume que ele fez, quase ninguém fez. A transformação que a Araucária passou,
Passou não somente pela administração do Issan, mas pelo staff que ele construiu. O Issan sempre me respeitou. O Issan, na verdade, a primeira vez que o Issan me chamou pelo nome, Laércio, eu falei, nossa, o cara sabe quem eu sou. E aí um dia ele me chamou para conversar, conversamos 1, 2, 3 vezes, 4 vezes. Como é que eu não vou... Ó, eu dou atenção para todo mundo que para conversar comigo. Por que eu não vou dar atenção para o prefeito? Presidente da Câmara, Benhur Custódio de Oliveira. Acompanho o trajeto dele, fiz uma prestação de serviço para ele, pessoal, há uns 2 anos atrás, com relação à assessoria de comunicação. Fiz foto, fiz matéria, segui o trajeto dele político com relação a vários temas, a várias pautas. O camarada trabalha. Não sou juiz, não sou promotor, não sou o Ministério Público, eu sou jornalista. A mesma coisa referente ao Ricardo Teixeira. E o pior não é isso, Laércio. O pior não, o melhor não é isso. Essas pessoas gostam de mim e eu gosto dessas pessoas. Então, assim, não é uma questão apenas... Veja bem, a opinião pública, jurídica, administrativa, cada um tem a sua. Cada um tem seus problemas, como diz o Cada um outro, tem né? a sua. Não, assim, opinião, cada um tem a sua. O que eu acho que é importante... Sabe o que eu percebo? E a gente já teve esse problema, eu e você, a gente debate muito, eu e o Laércio, quando a gente para conversar. A gente quase briga, gente. O Laércio, É a realidade. o Laércio, ele quer que a opinião dele seja respeitada em 100%. E o Alex, às vezes, quer que a opinião do Alex seja respeitada em 100%. O que acontece quando 2 búfalos começam a brigar? Bater Eles cabeça. olham pro chão, baixa a cabeça, né, Lindinho? Dá-lhe cabeça. E dá-lhe cabeçada, e a coisa não vai pra frente. Agora, uma característica, o Laércio sempre me colocou da seguinte forma, Alex, seja mais tranquilo, avalie, escute mais, né? Tenta diminuir um pouco a adrenalina. Você quer saber o que aconteceu depois que eu fiz isso? Eu só levei atropelo atrás de atropelo, porque tem gente que se acha o dono da verdade. Bem-vindo ao barco. Entendeu? Então, lógico, eu procuro entender, eu procuro respeitar, mas respondendo a sua dúvida, eu não tenho nenhum vínculo empregatício com Câmara Municipal, Prefeitura de Araucária, não trabalho para o Ricardo. O Ricardo é presidente do partido onde eu estou, Partido Republicano, né? Onde tem o deputado Alexandre Amaro, tem ali o Alexandre Amaro, tem o Haroldo Martins, que é suplente de deputado federal, Grandes tem a amigos. Mara Lima, né, que está no partido também. Em contrapartida, converso com todos os vereadores. Tem um vereador ou outro que às vezes não vai falar comigo. Por quê? Porque eu tenho opinião. Mas eu queria fazer só uma ressalva. Eu já entrevistei dos 11 vereadores, entrevistei 10 ao longo desse trajeto da última legislatura. Só tem um que eu não entrevistei, já conversei com ele e falou assim, Alex, não dou entrevista pra ninguém. E eu respeito a opinião dele. Se chama Pedrinho da Gazeta. O Pedrinho nunca mencionou meu nome na Câmara, nunca precisou mencionar meu nome em sessão nenhuma, mas o Pedrinho me respeita, eu percebi isso. Respeita no seguinte sentido, se eu não atrapalho, eu já estou ajudando. Agora, não adianta ser imprensa que às vezes acaba virando pedra de tropeço, e eu já fui pedra de tropeço para alguns vereadores, até para o Aparecido da reciclagem também, porque na verdade isso acaba virando um engodo. Entende? Então nós temos que ter, às Fica vezes, muito pessoal, né? Sim. Agora é aquela história. Quando eu estava andando no gabinete do Pavone, por que não falavam que eu estava trabalhando para o Pavone? Ou para o Castilho? Ou para o Walter? Ninguém fala isso. Agora, é claro, quem abre mais portas, quem chama para conversar, com quem a gente tem mais contato, é lógico, a gente entra onde? Na vitrine. Respondendo aquela tua pergunta anterior, como é que faz para trabalhar com política e jornalismo ao mesmo tempo? Não sei. Também estou tentando Eu acho descobrir, que pessoal. eu acho que a minha mãe foi trocar minha fralda e eu caí do berço e bati a cabeça. É muito difícil, é muito difícil. Eu tento separar algumas questões e não é muito fácil, entendeu? Mas jornalismo e política são 2 áreas totalmente diferentes. E o jornalismo ele precisa divulgar, precisa noticiar. E hoje, dentro da política, eu preciso exercer a minha posição enquanto cidadão, enquanto figura, enquanto articulador político. Estive como vice-presidente da Associação de Moradores de Jardim Israelense. Se você noticia algo que desfavorece alguém, ou você informa a população sobre algo que desfavorece alguém, você tornou-se a arquirrival daquela pessoa. Como é que você vai lidar com isso? Como nós, comunicadores de Araucária, vamos lidar com pessoas que ainda não evoluíram ao ponto de entender que, quando estamos noticiando, informando alguma coisa que ela falhou, nós não estamos sendo subjetivos, muito pelo contrário, nós estamos ajudando a não errar mais. A minha mãe me ensinou uma coisa, né? Lembra daquela história que você tinha uma festa da escola para ir, uma festa do amiguinho, para jogar futebol, andar de carrinho de rolimã? Você lembra dessa fase? Aí você chegava e falava assim, mãe, eu quero ir junto. E a sua mãe falava assim, você não vai, você tem que ficar em casa. Aí a gente responde, mãe, mas todo mundo vai. O que a mãe da gente responde?
Você não é todo mundo. Então, assim, hoje o meu critério com relação ao jornalismo, com relação à comunicação, se eu tenho um termômetro. Vamos supor, veio o GAECO para a cidade. Veio o Ministério Público para a cidade. E o GAECO, sei lá, foi na prefeitura, foi na Câmara Municipal e deu aquele furdúncio na cidade. Aí você vê que o Popular publicou, fez live. Você vê que a Plug publicou, fez live. Você vê que a Gralha Azul publicou, fez live. Você vê que o tiozinho da esquina que passou na porta da câmera abriu live. Você viu que todo mundo falou. Por que eu tenho que falar também? O que me obriga constitucionalmente a dar a mesma notícia que os outros? Mas o fato de você não dar a notícia que é relevante não vai dar aquela impressão de que você está, na verdade, de uma certa forma... Protegendo não, de forma alguma. Eu tenho apenas a minha liberdade editorial. Toda vez que o GAECO esteve na cidade procurando a figura A, B ou C, eu esperava pelo menos 1 hora depois da poeira baixar e eu procurava fazer o que quase ninguém fazia. Eu procurava essas pessoas e perguntava, você quer dar a sua versão dos fatos? Procurava a assessoria jurídica, vocês querem emitir uma nota? Nunca quiseram se manifestar. O meu furo de notícia está em fazer aquilo que ninguém está fazendo. Muitos deles não procuraram nem o vereador A, nem o vereador B, nem o vereador C para estar falando sobre o porquê que o GAECO estava ali. Então, tem um vereador da Câmara que está me perseguindo faz 1 ano e meio. Faz 1 ano e meio que esse vereador me persegue nos bastidores. É você mesmo, é para você que eu estou falando. Tenho certeza que você vai ver o programa. Sabe o que acontece? Eu vou te contar uma coisa curiosa, Lécio. Todo mundo com o qual esse vereador falou para tentar me prejudicar veio conversar comigo e falou o que ele estava fazendo. Eu estou calado há 1 ano e meio, quase 2. E vou te falar uma coisa. O que não falta é pauta com relação a esse vereador. E você tem se preservado ele, na verdade. Né? Não, eu estou me preservando, porque na hora que eu for abrir minha boca, quem vai se desgastar sou eu. Então, ao ponto, Laércio, de eu ter perdido, inclusive, patrocínios no bairro do Capela Velha por causa da pessoa. Eu acho que a partir do momento que o cidadão está atacando o bolso, a vida particular, a vida privada, as contas particulares, aluguel, supermercado, conta de água, de luz, porque eu não sou nenhum grande veículo de comunicação. Eu não sou a Globo. Eu não estou com milhões do exterior. Sabe? Então, assim, a partir do momento que existe um ataque pessoal, para tentar tirar um comunicador do ar ou prejudicar um veículo de imprensa, no meu ponto de vista, está errado. Não importa quem seja o apresentador ou quem seja o jornalista. Entendeu? Agora, cabe também ao apresentador ou ao jornalista ter um pouco de simancol. Não adianta querer dar uma de kamikaze, não funciona em Araucária, não funciona em Curitiba, não funciona nem em qualquer lugar do mundo. Porque, na verdade, você ganha audiência por um lado e você é derrubado por outro. E o pior, no final das contas, a gente é esquecido. No final das contas, a gente é colocado de lado. No final das contas, a gente é utilizado igualzinho um liquidificador. Só é tirado da prateleira quando precisa. Você hoje está afiliado ao Partido Republicanos. O vice-presidente do Republicanos é o meu amigo Alexandre Amaro, deputado, é isso, estadual. Né? Isso, estadual. E aqui nós temos o presidente, que é o Ricardo Teixeira. O Ricardo está na presidência, o Guzmão está na vice-presidência. Boa tarde para o Guzmão também. Então, e vocês estão aí com um projeto já para eleger quantos vereadores ali no grupo de vocês? Mas as reuniões que o partido tem executado, a previsão do Republicanos é colocar pelo menos 2 vereadores na Câmara Municipal. Eu tinha ouvido isso realmente. De quem será de fato o vice? O Benhur está posto como vice hoje da dona Hilda. E a dona Hilda como candidata. Ou isso aí vai mudar, ou já mudou? Como é que está essa situação? Olha, você deveria perguntar isso para o Issan, que é colocado como meta dentro da composição. É a dona Hilda Lukowski como pré-candidata a prefeita. Ela é do PSD. O presidente da casa, o vereador Benhur Custódio, ele é o vice, né, é o pré-candidato a vice-prefeito do município, e a composição é essa. Se vai mudar alguma coisa ou não, quem tem que dar esse norte, na verdade, é quem está à frente do projeto político, que é o prefeito Issan.
E é esse projeto político que os 3 partidos acreditam, é o que os 3 partidos apostam, e eu costumo dizer, né, me perguntam muito e a minha resposta é única. Alex, você vai apoiar quem para prefeito? Quem você vai apoiar para vice-prefeito? No momento são pré-candidaturas, quem você vai apoiar? E a minha resposta, desde 2 anos atrás, é a mesma. Estarei apoiando a quem o prefeito Issan apoiar. Então, a partir do momento que hoje a pessoa que fez toda essa revolução no município de Araucária está apontando ali quem são seus pré-candidatos, assim, eu não sou o único, muitos estão aí com o mesmo ponto de vista, vão estar seguindo aí realmente essa linha política adotada pelo prefeito. Rafael Dantas, inclusive o Rafael Dantas saiu polêmica hoje aí, ele fez um vídeo ontem, né, com arma e tal, falando que vai combater a corrupção. Mas a polêmica dele foi por causa da arma? Falaram de arma. Mas não teve polêmica porque ele estava fazendo arrecadação de mantimento para o Rio Grande do Sul com tenda montada? Aí é você que está falando. Não, porque polêmica por polêmica a gente tem que entender que o que teve de pré-candidato usando da desgraça dos outros para se promover nesse momento em Araucária... Mas não é só Araucária, eu moro em Araucária. Não, mas vamos mandar alguns abraços aí, olha só, nós temos Cadu Silva, Samuel Silva, Robson Meira, José Luiz Alves, Macedo, o Edgar. Atenção, Edgar, está sendo feito aí o convite ao vivo para o Rafael Dantas. Ó, tem polêmica, eu quero falar sobre isso aí também. Samuel Almeida, que esteve ontem aqui, o pré-candidato a prefeito pelo PT. Nós temos o Valdeci Santos. O Valdeci fez um comentário ali com relação a jornalista. Eu concordo, né? Ele falou assim, ó, jornalista não tem que ter faculdade, tem que ter caráter. Tá faltando... Posso fazer um comentário aqui? Pode. Não... Eu concordo plenamente. Boa tarde, Valdeci. Você falou uma coisa... Pré-candidato do Novo, né? Pré-candidato do Novo. Foi um comentário perfeito. O jornalista não tem que ter faculdade, tem que ter caráter. É um comentário acertado e extremo, e vou até além, né? Jornalista não tem que ter faculdade, ele tem que ter caráter, assim como político e pré-candidatos. Muito bem, aí tem ali o Robson Beira, ele faz mais um comentário com relação à democracia. Tem aqui o Carlos Bavuti, o Vilton da Plug, o pessoal da Plug também está acompanhando a sua Um abraço para o Vilton é pré-candidato a prefeito, né? Está aí nessa empreitada pelo PDT, não é isso? PDT. Então, um forte abraço. Eu queria fazer um comentário sobre o Samuel, um abraço aí ao Samuca. Ele fala o seguinte: Alex é um jornalista completo, ter curso superior nem sempre é sinônimo de nível superior. Todos somos bons naquilo que nos propomos a fazer, cada um tem o seu brilho, pois o sol nasceu para todos. Obrigado, Samuel. Samuel sempre rendeu excelentes matérias, excelentes entrevistas, não só enquanto esteve enquanto secretário de planejamento, mas possui um cabedal político, um cabedal jurídico gigante, e com certeza fez uma grande diferença durante a administração, ao lado da administração Issan. Mas queria mandar um abraço aqui para esse pessoal, para a Alessandra, para o Samuel, para o Robson. O Robson é um grande parceiro, a Fabiane Dornelles, mandar um abraço para o Jefferson também, que está nos assistindo, mandar um abraço, e tem um pessoal que mandou mensagem no WhatsApp aqui, Laércio, parabenizando o programa. Obrigado, temos a Neide, que faz parte do Consegue. A Neide do Consegue, é verdade. O pessoal do Consegue, né? Você é membro do Consegue. Sou membro do Consegue, da diretoria do Consegue. Tem o Diego, aqui lá do Capela Velha também. Tem a Antônia, que é lá do Jardim Israelense. Um forte abraço para a Antônia, que está acompanhando aqui o nosso amigo. Tem a Diana, que também é do Jardim Israelense, que está lá acompanhando. Sua experiência como vice-presidente da Associação de Moradores do Jardim Israelense. Vai lá, Lécio, a minha maior experiência não foi como vice-presidente, foi como morador. Quando fui morar no Jardim Israelense, eu estava numa situação muito difícil, né? Até brinquei, mas foi um fato. Às vezes, se você fazer jornalismo, é quase que um voto de pobreza, porque na verdade é uma flutuação de anunciantes, de clientes, de parceiros. E eu passei um momento muito difícil logo após o meu divórcio, né? E lá fiquei após o divórcio durante 7 anos no Jardim Israelense. Acabei me envolvendo com a Associação de Moradores, porque a gente começou a ver algumas questões muito ruins ali acontecendo na comunidade. Eles iam reativar a associação, eu sempre muito falante, participava do grupo do WhatsApp, e por participar do grupo do WhatsApp, me descobriram ali e me convidaram para participar. E assim foi durante um período de 3 anos que eu fiquei dentro da Associação de Moradores. Laércio, as pessoas não sabem o que é uma área de invasão ou uma área de regularização fundiária. A minha experiência se deu pisando no barro. A minha experiência se deu ficando sem energia elétrica por 30 dias. Você consegue se imaginar ficar sem água por 30 ou 40 dias?
Eu então, não, mas o Lindinho sim, tá? O Lindinho então, ele não toma banho, às vezes o negócio fica feio aqui. Brincadeira, viu? Mas, assim, é uma comunidade que até hoje sofre, e se você me permite, é uma denúncia que eu faço aqui no Conexão Geral, sofre exatamente pela falta de responsabilidade técnica e jurídica da Terra Nova, que já deveria ter entregue as plantas da parte da rede elétrica e da parte da rede de água e esgoto para que a Sanepar e a Copel entrem para fazer ali o que tem que ser feito, que é a instalação desses serviços. Eu digo isso porque, inclusive, o ISAM já assinou autorização para a entrada da infraestrutura da Sanepar e da Copel, e infelizmente a Sanepar e a Copel estão fazendo exatamente aquilo que elas sabem fazer muito bem. Só ganhar dinheiro como empresas ligadas ao governo, mais nada. Então, a partir do momento que essas empresas não entram, ali não se resolve. Eu vi muita coisa acontecer. Eu vi muita gente passando necessidade, eu vi muita gente sofrendo com aquela dura realidade, pude colaborar da melhor maneira. Quando eu fui para a associação de moradores, eu procurei empenhar o meu melhor, mas nunca somente como vice-presidente, mas principalmente como cidadão. Não adianta a gente ver a situação, às vezes, ruim de uma comunidade e você não se envolver. Então, quantas vezes a gente não teve que sair ali no meio do escuro, ajudar aquela comunidade, puxar fio, fazer a parte de hidráulica, ajudar aquela comunidade a se desenvolver. Então, Laércio, eu acho que a minha maior experiência, aquilo que eu mais aprendi, foi exatamente aprendendo a ser humano de verdade. A gente acha que a gente tem aí um senso de humanidade no coração, sabe? A gente às vezes se sente sensibilizado pelo senso de humanidade. Na verdade, a minha maior experiência lá foi justamente aprender a prática aquilo que a gente, infelizmente, só tem uma oportunidade na vida. Então, sabe, quando eu falo da Antônia aqui, por exemplo, né, que é moradora, são pessoas que eu nunca perdi o contato. Tem o Diego, que também, eu não lembro se o Diego morou, não, o Diego acho que ainda mora lá. Tem o Paulo, que também está nos acompanhando. Tem a Diana, que também está aqui acompanhando, que mandou um abraço. Esse pessoal todo, hoje, que está ali no Jardim Israelense, está morando porque precisa. Porque não tem hoje uma área diferente, uma casa, uma realidade. A regularização é uma realidade. E ela hoje só não é executada de uma maneira... A prefeitura só não entra para fazer o que tem que ser feito a mais, porque precisa a Copel e a Sanepar entrar primeiro. Minha maior experiência, Laércio, foi viver na pele, entendeu? Essa mesma realidade. Eu posso dizer para você que foi a melhor faculdade que eu fiz. Ela se chama Jardim Israelense e Arco-Íris. E é importante lembrar que Araucária tem 40% da sua área sendo área de invasão. Isso não é culpa do governo ISAM, isso já vem há 30 anos acontecendo no município. E lembrando que o ISAM, graças a Deus, conseguiu aí fazer grandes avanços nessa área e possivelmente, possivelmente, eu afirmo, no caso israelense e Arco-Íris, que é a maior área de invasão em território plano da América Latina, ela só não foi concluída as fases que precisam porque a Sanepar e a Copel estão sendo omissas nas suas funções. E a Terra Nova, se há 2 anos atrás tivesse entregue o projeto, né, para o Departamento de Planejamento da Prefeitura, de Urbanismo da Prefeitura, relacionado ao projeto de água, esgoto e iluminação, Laércio possivelmente já tinha até asfalto e luz de LED dentro do israelense. Eu não quero, na verdade, atropelar a situação, só quero fazer um comentário. Eu não sei se você vai abordar a situação do Cleide ou não. Vamos. E do CTI. Vamos falar sobre isso. É assim, o Samuel fez uma observação muito importante, né? Falando sobre a vinda do Instituto Federal para Araucária, ele faz uma observação que não pode ter entraves, né, para que o Instituto Federal venha para cá. O Samuel deve ter me acompanhado, deve estar sabendo, deve ter visto aí as movimentações que nós fizemos ali junto ao Cleide Leni. Hoje, mais tarde à noite, eu vou estar publicando um vídeo, né, colocando mais informações, principalmente para a comunidade escolar, a respeito desse tema. A ideia, e que fique claro para o Samuel, qual eu respeito muito, e assim para a cidade toda de Araucária, para os políticos, Câmara de Vereadores, a ideia da comunidade escolar e a ideia do Alex não é causar entraves. Só que é impossível trazer um Instituto Federal do tamanho desse para Araucária, ceder um prédio como foi cedido esse, que aliás não foi cedido ainda, não houve a votação, o projeto de lei foi retirado da pauta. Tá, essa pergunta aí, foi prudente na sua visão retirar ou não retirar? O doutor Samuel foi retirado pelo motivo que eu não esperava, porque a documentação de efetividade de propriedade do terreno não está em posse da prefeitura ainda. Então existe um imbróglio jurídico a ser resolvido. Mandaram para a Câmara dessa forma? Será que... Não, mas na verdade o projeto de lei é do Executivo,
foi mandado para a Câmara e eu acredito que eles não se atentaram a esse detalhe. Na verdade, só foi parar na mão da doutora Vanessa. Alex, você tem uma desculpa da Câmara, não é? Mas o projeto de lei quem fez foi o Simon, o PGM, não foi? Mas quando vai para a Câmara, passa pela comissão. Mas não tem esses dados lá. Eu vi o projeto de lei. O projeto de lei não tem essa questão jurídica. Então, assim, quem deveria ter observado isso era a Prefeitura. Mas tudo bem. Mas só para responder o Samuel, Samuca, a ideia não é causar imbróglio. O que não dá é trazer o Instituto Federal para cá. A Prefeitura já fez o pedido aí de saída do prédio para o Cleide, já fez o pedido de saída para a Secretaria Municipal de Educação, para os SEMAIs que estão lá dentro, Visão e o Surdez, já pediu para a ONG Eva também sair até dezembro. Só que a estrutura do Cleide, de 850 alunos, não tem onde colocar essa turma de uma vez só. Então, vamos votar o projeto de lei? Vamos votar o projeto de lei, mas vamos apresentar, antes de tudo, uma solução. Não adianta colocar a culpa somente no Estado. O Estado não planta prédio de educação aqui há 30, 40 anos. Tem 2 construções sendo feitas. Não vão ficar prontas a tempo. Foi cogitado o prédio do SESI, que está fechado, ali perto do Corpo de Bombeiros, do Tomás Coelho, para que, de repente, o Cleide vá para lá. Então, doutor, pode ter certeza de uma coisa, que venha o Instituto, que o Instituto prospere, mas que tenhamos a responsabilidade com o Cleide Leni. É uma escola estadual, responsabilidade do governo Ratinho Júnior, show de bola. Mas nós somos todos araucarienses. E como araucarienses, temos que lutar pelas nossas crianças e adolescentes. O que a gente precisa fazer, na verdade, é conscientizar o comerciante que hoje a propaganda e a mídia mudou, né? Hoje você pode transformar o seu produto, você pode transformar a sua empresa numa informação... Já tem comerciante ligando aí. Atenda. Você tem hoje várias maneiras de colocar a sua empresa num veículo hoje de Araucária, né? Seja a Rádio Plug, seja o Jornal Popular, seja a Gralha Azul, seja aqui dentro da Melody TV, seja com o Alex, seja com qualquer outro que tenha um bom trabalho e que faça um trabalho com uma boa representação. Costumo dizer, Laércio, e eu vou dizer com um pouco de preocupação, não estou falando de A, B ou C, mas hoje o que eu tenho alcançado com a minha página, ela tem alcançado nas redes sociais um volume orgânico em 100%. Então, eu tenho alguns vídeos, alguns podcasts, eu tenho algumas entrevistas que chegam a uma marca ali, às vezes, de 500 visualizações, 600 visualizações. Tem gente que olha para mim e dá risada e fala, nossa, mas só isso? Sou eu fazendo sozinho, eu e Deus. O exército é de um homem só. Então, com a minha mochila ali, na mochila está meu microfone, está meu tripé, está meu carregador, tudo que eu preciso para trabalhar, quando eu saio para a rua, eu faço as minhas produções e coloco no ar. Se eu alcanço hoje uma visualização dessa, Lindinho, sozinho, né, é sinal que eu estou fazendo alguma coisa certa. Alex, você é pré-candidato a vereador pelo Republicanos, correto? Vou te dar um espaço aí para você falar por quê, né? E fazer suas considerações finais. Estou até embolando a língua já aqui. Tá? O nosso papo ia por 4 horas, se fosse o caso, tá bom? Mas faça suas considerações finais. Te agradeço, nesse caso, por você estar aqui comigo. Algumas pessoas acharam estranho que eu ia entrevistar o Alex, porque achavam que eu tinha alguma coisa contra o Alex tem alguma coisa contra mim. Na verdade, nós temos uma comunicação muito transparente, tá? Uma comunicação que ele defende as bases dele, eu defendo as minhas bases, mas nós somos comunicadores civilizados, somos pessoas educadas e aqui estamos hoje provando isso para todo mundo. Depois de uma meia dúzia de alfinetadas pelas redes sociais? Não, ontem ele falou de fraude, eu até tirei uma brincadeira. Fala lá. Não, eu não falei, eu soltei uma, viu, Bavuti? Eu soltei uma para ele, porque ele, na verdade, falou da situação toda que envolvia o Cleide Leni, né? E não citou quem foi lá e cutucou a história da questão do Cleide Leni para defender essa comunidade escolar. Desculpa, gente, desculpa pública aqui. Assim como o Popular também fez uma belíssima coluna política ali, um abraço para o Valdiclei, eu admiro muito também, mas também não foi mencionada a movimentação que fez. E tudo isso porque eu sou pré-candidato. Respeito. Mas não estou fazendo isso para ter palanque. Mas quando o Laércio, eu vejo o Laércio já me conhece há um bom tempo. O Laércio, ele cita, o Bavuti, no programa, tudo aquilo lá que ele tem que citar. E ele não fala qual foi a fonte. Ele soltou assim, Bavuti, um órgão de imprensa. Ele ficou eu me senti um fígado, um rim, eu me senti, sabe? Um órgão qualquer. Então, eu falei, é muito cara de pau, sabe? Ressalvando, jornalismo verdade, o Alex Furtado
levantou a lebre aí com relação à dificuldade. De fato, foi uma coisa... Um rabo de foguete, na verdade, não foi nem lebre. Um rabo de foguete relacionado aí ao CTI. Bom, eu tenho muita gente me criticando, ô Laércio, de duas vertentes. Primeiro, porque eu saí pré-candidato. E outros, porque eu ainda não comecei a minha pré-campanha. Sabe, Bavuti? Só que ou eu trabalho ou eu faço a minha pré-campanha. E eu acredito que a gente deva fazer um trabalho efetivo depois das convenções. As convenções acontecem em agosto, aí efetivamente eu poderei dizer se eu sou ou não um candidato. Até lá, é lógico, vou trabalhar para continuar sendo o pré-candidato do Republicanos e fazer um bom trabalho para entrar como candidato nas convenções. E a minha opção de escolha, na verdade, ela se deu há mais ou menos 2 anos atrás, quando alguns vereadores começaram a me perguntar se eu sairia candidato no próximo pleito. E para surpresa de alguns, não foi o Benhur que me perguntou, não foi o Ricardo Teixeira, né? Foram vereadores vereadores da oposição. Conversas do próprio Eduardo Castilho, do Pavone, do Aparecido, até o professor Walter, há uns 2 anos atrás, perguntavam, a gente tinha uma proximidade um pouco maior, e eu falava que para isso eu tinha que ter pelo menos o meu título em Araucária. Eu comentei isso com você, Laércio, na época. A situação, a conversa, ela minguou durante um período e eu fiquei observando o cenário. Quando eu comecei a ver quem ia sair de pré-candidato a vereador em Araucária, tanto da velha guarda quanto os novatos, eu vi que tem muita gente boa, muita gente que quer realmente fazer um bom trabalho na Câmara Municipal. Eu estou falando daqueles que vão sair pré-candidatos e não dos vereadores que também são pré-candidatos. Eu estou falando de um grande público que a gente só vê de 4 em 4 anos. Parece o cometa Halley, né? Só parece aquele período, né? Só que o que começou a me preocupar é o quanto de gente ruim que também estava saindo como pré-candidato. E gente que já está negociando como pré-candidato, inclusive cargo comissionado, vaga na Câmara Municipal. Vai construir o UPA, vai construir... Tem gente já prometendo, inclusive, que vai fazer a transposição do Rio Iguaçu. Então é assim, uns absurdos. Então eu cheguei à seguinte conclusão, Laércio. Se tem tanta gente ruim que vai tentar fazer alguma coisa, por que alguém que já faz alguma coisa não pode tentar, de repente... se acertar e de repente conseguir entrar nesse meio e fazer um bom trabalho. A Daniele, minha namorada, futura noiva, um beijo pra você, tá trabalhando ela, alguém tem que trabalhar, né, eu tô aqui, mas enfim, ela me falava que eu já era vereador e não tinha gabinete, porque o tanto que o Jornalismo Verdade já atendeu de pessoas, o tanto que o Jornalismo Verdade já estreitou relações, o tanto que o Jornalismo Verdade se diga ao Alex Furtado. Quando o Ricardo Teixeira fez o convite ainda na época do PSDB, eu vi naquele momento uma oportunidade de fazer algo. E aí, com a migração para o Republicanos, só foi tomada a decisão. Então, você não vai me ver nas redes sociais falando sobre pré-candidatura com de uma maneira tão enfática. Eu vou, uma vez ou outra, como hoje aqui, vou estar conversando a respeito disso. Mas nos próximos dias, nas próximas semanas, talvez eu tenha que assumir uma posição um pouco mais alinhada, declarar de uma forma mais aberta, porque já tem gente usando isso de maneira maldosa contra mim.